Shalom Brahá, pergunte ao Rabino, mais uma vez uma aula grandiosa para vocês. No mérito da elevação da alma da querida Nair Tom de Oliveira, mãezinha do nosso querido Efraim, Shalom Efraim, nosso amigo da ONG. Então com vocês agora uma aula maravilhosa com o Rabino Gloiber sobre tzadikim ocultos. Hoje vamos falar sobre isso. Shalom Brahá. Shalom Ubraha e Shtabach Shamolad. Então, nossa aula de hoje é sobre tzadikim mustarim, tzadikim ocultos. E qual o motivo que o nosso mundo precisa de 36 tzadikim ocultos? Nós sabemos que quando na época da Arca de Noé, a gente falou, as pessoas são muito ruins e é tipo a linguagem da Torá, é como se Deus tivesse se arrependido de ter criado o mundo. Esse é um exemplo, tipo, uma linguagem só para a gente entender do que se trata. Hashem, Deus, é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E está escrito que Hashem, ele faz uma coisa boa acontecer no mundo por meio de uma pessoa boa. Ele faz uma coisa ruim acontecer no mundo por meio de uma pessoa ruim. E por quê? Porque ele quer dar para a pessoa boa o pagamento por ela ter feito a coisa boa. Por causa que ela é uma pessoa boa, então Hashem, ele quer que ela ganhe mais. Então ele traz para ela mais e mais coisas boas acontecem na vida dela para ela fazer, para que ela tenha um paraíso maior, para que ela tenha um mérito maior lá em cima. Agora, a pessoa ruim, se ela pudesse fazer a coisa errada, ela faria. E muitas vezes ela não faz porque não teve oportunidade. Então, quando tem que acontecer uma coisa ruim nesse mundo, a Mishnah nos conta que Hashem, ele faz com que isso aconteça por meio da pessoa ruim, para que ela receba um castigo pelo que ela fez. Ou seja, uniu, no caso da pessoa boa, uniu o útil ao agradável, no caso da pessoa ruim, uniu o inútil ao desagradável. Ou seja, a coisa boa tem que acontecer, assim, Hashem faz acontecer por meio de uma pessoa boa. A coisa ruim que está decretada para o mundo vai ser escolhida uma pessoa ruim, e depois disso a pessoa ruim não vai falar, olha, eu simplesmente cumpri um decreto divino, já estava decretado lá em cima que aquela pessoa ia sofrer, não, mas não estava decretado de que forma ela iria sofrer. Foi escolhida a pessoa ruim para que ela sofresse por meio daquela pessoa ruim. E chegou uma situação que Deus, a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, e Deus me livre, só tinha o Noah naquela geração que era uma pessoa boa, e as outras pessoas eram pessoas ruins, então não justificou o mundo existir. E aí a Torá usa essa linguagem que Hashem, ele se arrependeu de ter criado o mundo, mesmo que essa linguagem é só como exemplo para nós, porque Hashem, ele não se arrependeu de ter criado o mundo, ele já viu antecipadamente tudo o que iria acontecer e deixou acontecer de acordo com o plano da criação do mundo, mas chega uma hora que tem um limite, e esse limite nós vimos que uma pessoa boa no mundo não era o suficiente e o mundo foi destruído, teve um dilúvio. E se tivesse 2 Noah, será que seria o suficiente? Já não teria o dilúvio? Então diz a Gemara nos conta em Sanedrin, Perek Helek, esse capítulo ele fala muitas coisas sobre o futuro, sobre Mashiach, sobre Geulah. A Gemara nos conta aqui que o mínimo de pessoas boas, mas boas em todos os sentidos, judaicamente falando, ou seja, vamos chamar eles de tzadikim. O conceito de tzadik é uma pessoa que ela é boa, uma pessoa boa de acordo com os padrões divinos.
Ou seja, você pode sair na rua e encontrar uma pessoa boa. Mas ela faz coisas ruins involuntariamente. Tipo, ela recebeu a educação errada, então ela faz idolatria. Ela no trabalho, ela leva uma lembrancinha para casa, que todo mundo leva, ela leva também. Então ela acaba roubando inconscientemente. E que ela não sabe o limite, tipo, o quanto ela poderia levar de lembrancinha, quanto já é considerado um roubo. Ela faz várias coisas erradas por não saber que aquilo é uma coisa errada. Então ela é uma pessoa boa, mas junto com isso você não pode dar para ela uma função, você não pode dar para ela uma responsabilidade, porque ela é capaz de fazer coisas ruins também. Por não ter o discernimento entre a coisa boa e a coisa ruim, por não ter estudado o Torá, por não saber o que é a coisa boa de acordo com a visão divina. Então, em primeiro lugar, para que o mundo tenha a possibilidade de continuar existindo, diz a Gemara, ele precisa de 36 tzadikim, e esses tzadikim, eles têm que ter todos os aspectos, ou seja, eles têm que preencher todos os critérios que eles possam receber a revelação divina. Ou seja, eles têm que estar nos critérios que, se Deus se revelasse, se revelaria para eles. Que eles preenchem todos os requisitos. Então, Noach, na geração dele, ele preenchia todos esses requisitos. Então, por que Hashem se revelou para Noach somente quando ele tinha 600 anos de idade? Somente antes do dilúvio, 150 anos, agora agora me deu um branco de data, que é entre 130 e 150, mas assim, mais de 100 anos antes do dilúvio, Hashem se revelou para Noach. Por quê? Naquela hora já seria necessário se revelar para ele, para pedir para ele fazer a arca. Eu acho que era 150 anos, né, que ele ficou fazendo. Então as pessoas perguntavam para ele: por que você está construindo uma arca? E ele falava que vai ter um dilúvio, todo mundo vai morrer, só quem for uma pessoa que está dentro dos critérios divinos, que ela é uma pessoa boa, ela vai entrar na arca e vai sobreviver. E aí as pessoas poderiam ou se arrepender das atrocidades que elas estavam fazendo, ou continuar fazendo as atrocidades, achar que não vai acontecer nada. Inclusive ameaçaram Noah, falaram: olha, a gente vai quebrar sua arca, não pense que você vai se salvar, se tiver algum problema, você morre junto com todo mundo. Então, sendo que o Noah, ele era a pessoa que preenchia todos os requisitos, ele estava dentro de todos os critérios para que Deus se revelasse para ele em caso de necessidade. Quando houve a necessidade, Deus se revelou para ele e pediu para ele construir a arca. Até então ele estava oculto. Então, ele continuou, vamos dizer assim, uma vida normal. Entre nós, muita gente achou que ele tinha surtado. Quer dizer, assim... Não, mas antes disso, antes de receber a arca, ele vivia uma vida normal. Uma vida normal, sim. Mas assim, todo mundo via que ele era uma pessoa que... Diferente. Ele era uma referência para aquela geração. Tipo, todo mundo via ele como um exemplo. Falar que ele era oculto, que ninguém sabia como ele se comportava, não tem como falar isso. Quer dizer, todo mundo sabia que ele se comportava certo. Todo mundo sabia, inclusive, na continuação, nosso patriarca Yaakov, ele estudou na Yeshiva de Shem, que era o filho do Noach, e de Ever, que era o bisneto do Noach. E na Yeshiva do Shem se estudava, tipo, a Torá revelada, o lado revelado da Torá antes da Torá ter sido entregue, e na Yeshiva do Ever, o lado oculto da Torá, antes da Torá ter sido entregue. E de onde o Shem sabia a Torá?
do Noach. Então, Noach, ele era uma pessoa que sabia muito a Torá, antes da Torá ter sido entregue, e ele preenchia todos os requisitos, Hashem se revelou para ele, e até aqui não vamos entrar nos detalhes o que é exatamente um tzadik nestar, porque sendo que a Torá faz essa declaração que Noach tzadik também maya bedorotav, Telokim etalech Noach, quer dizer que o Noach ele andou junto com Hashem, andou junto com Deus, é uma linguagem de tipo, ele fez certinho tudo que Deus pediu para ele fazer, e ele era um tzadik completo na geração dele. Quer dizer, se ele estivesse na geração de Abraão Avinu, não ia dar certo. Ele Ia ser reprovado. Ia ser reprovado, porque eu falar para ele, para Abraão abriu uma tenda do tamanho de um circo, que pega 4 quarteirões, e para que a pessoa não tenha que dar a volta no quarteirão, ele abriu uma porta da tenda em cada lado, e ele corre atrás das pessoas para trazê-las para a tenda, dar comida e bebida para elas, e ensina elas o que é Deus, ensina elas a Torá, ensina elas a rezar para Hashem. E o Noach, ele estava construindo a arca, o maior perigo de vida, todo mundo estava prestes a, Deus me livre, a morrer embaixo do dilúvio, e ele não se deu ao trabalho de ir atrás das pessoas para ensinar elas a Torá. Se alguém chegasse para ele e perguntasse, ele iria responder. Então, para a geração de Abraão Avinu, isso já não era o suficiente. Agora, sendo que lá ele era o pico, ele era o máximo da geração dele, então, na geração dele, ele era o tzadik perfeito, tzadik completo. E mais um tzadik completo na geração não é o suficiente para que justifique a existência do mundo, ou seja, a contradição é muito grande. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e o mundo era um mundo ruim, com exceção do Noach, dos filhos, das noras, da esposa. Então, Hashem não teve como manter um mundo ruim, porque é uma contradição. Deus é a essência do bem e o mundo estava dominado pelo mal. Dominado pelo mal. Então perguntamos qual seria o mínimo de pessoas boas no mundo, mas boas dentro dos critérios da Torá, é que pessoas que Deus se revelasse para elas na hora da necessidade, na hora que precisasse, como Deus se revelou para o Noé, pediu para ele fazer a arca, e a Gemara fala, esse número é 36. Para o mundo existir, e para que aconteça a Geulah, precisamos de pelo menos 36 tzadikim. E esses 36 tzadikim, aparentemente, eles vão ser 36 tzadikim ocultos. Ninguém sabe que eles são os tzadikim. E qual o motivo para isso? Por que eles precisam ser tzadikim ocultos? Porque eles não podem ser 36 grandes rabinos, o rabino-chefe de Israel, o rabino-chefe de New York, e o rabino-chefe de não sei, da Polinésia Francesa, não sei mais de onde, mas por que não pode ser? Acho que na Polinésia Francesa nem tem judeus, mas vamos dizer assim, por que não pode ser os 36 maiores rabinos do mundo? Por que tem que ser 36 tzadikim ocultos? E aí nós vamos para o assunto já o lado oculto da Torá, ou seja, o que a Gemara fala para a gente que tem que ter 36 tzadikim, ela não entra nesse detalhe que se eles são ocultos, se todo mundo sabe que eles são tzadikim, ou se ninguém sabe que eles são tzadikim. E aí nós vamos para o lado oculto da Torá, que vamos estudar um assunto, qual é a grandeza do tzadik nestar, o tzadik oculto. E nós vamos ver que na época do Baal Shem Tov, muitos grandes rabinos, naquela época não tinha internet, ninguém sabia quem era quem. Muitos grandes rabinos, eles se vestiam como pessoas simples, e eles faziam um passeio de cidade em cidade, chegavam em lugares que ninguém conhecia eles. Eles diziam que o motivo para isso é para baixar a prepotência, para baixar
o, O nível do o ego. nível do ego. O nível do ego. O Alter Ebe, Assim, ele esteve, né? Ele esteve, até inclusive o Abba pegou e postou nesse Shabat agora que passou, que foi Yortzai do Rebbe, do Alter Rebbe, isso. e lá conta a história, não sei quem leu, né, viu, tá no nosso site também, conta a história que ele chegou, né, ele escolheu entre dois tzadikim, não vou saber falar o nome deles agora, e só que ele escolheu um e quando ele chegou lá, ele viu as pessoas muito, os rabinos, os estudantes da Yeshiva muito simplórios, muito, não tinha nada a ver com o que ele estava idealizando, como o rabino falou, não tinha internet naquela época, eles não se conheciam, só ouviam falar. E eram tudo pessoas muito simples, muito simples mesmo, pessoas que você não dizia que era rabino, você não dizia que era estudante de Torá, que tinha aquela fama toda que corria naquela época. E aí o próprio rabino chegou e leu os pensamentos dele, falou tudo que ele estava pensando. Aí ele ficou lá durante 3 anos, eu acho, né? Se não me recordo. Sim, sim. Então, assim, eram pessoas simples, né? Que sabiam muito, muito. Sabiam muito, mas que não tinham prepotência, não tinham... Diz o Baal Shem Tov, uma coisa interessante, o negócio da... Tem uma passagem na Torá que fala sobre uma pará, uma vaca vermelha. Essa vaca vermelha é uma incógnita na Torá. Isso é chamado de Chok. Tem mandamentos da Torá que são chamados de Mishpatim. São mandamentos que nós entendemos a necessidade deles, como não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não fazer coisas erradas. E tem alguns mandamentos que eles são chamados de Hukim. São verdadeiras incógnitas. Um desses mandamentos é a vaca vermelha, que a pessoa que enterrou alguém, ele ficou impuro, impureza de mortos, para purificar essa pessoa, precisaria fazer um ritual no qual os nossos sábios eles teriam que verificar uma vaca, dar um diagnóstico, dar um psak alahá, psak din, que essa vaca ela era totalmente vermelha, ela não tinha 2 fios de outra cor. Ela era totalmente vermelha desde que ela nasceu. E não só isso, não podiam colocar sobre ela a canga que se chama, né, o ol. Ela não poderia ter feito nenhum trabalho. Aí era feito o abate dessa vaca vermelha, era feita uma fogueira com a maior das árvores, que é o Eres, que é o cedro do Líbano, e a menor das árvores, que é o Ezov, que é traduzido como salgueiro, né? Você encontrou na enciclopédia botânica. E era colocado lá a Tolat Shane, e era feita uma fogueirinha, tudo aquilo era queimado junto. Aquele pozinho era guardado no Bet HaMikdash. Eles misturavam aquele pozinho com água da fonte, jogavam essa água sobre a pessoa, espirravam essa água sobre a pessoa 2 vezes numa semana. Depois de uma semana a pessoa estava pura da impureza dos mortos. É uma incógnita total, não tem como verificar isso no ultrassom, no raio-x, no microscópio, não tem como verificar essa diferença na ressonância magnética, não tem como ver antes ou depois o que aconteceu. É 100% um assunto espiritual. Então, perguntaram para o Baal Shem Tov, esse mandamento da vaca vermelha aconteceu 9 vezes. Tínhamos 9 vacas vermelhas e a 10ª vai aparecer na época do Mashiach, na época da Geulah, depois que tiver o Beit HaMikdash. Então, perguntaram para ele como pode ser mais de 3.300 e não sei quantos anos desde a entrega da Torá, que esse mandamento só aconteceu 9 vezes e a gente estuda isso todo ano. E o Baal Shem Tov disse que cada mandamento da Torá ele tem um lado espiritual, que esse lado espiritual ele é constante. Ele acontece 24 horas por dia, 365 dias por ano. E esse lado espiritual do mandamento, no caso da vaca vermelha, ele está te ensinando, está te mostrando uma coisa, uma equação,
do trabalho divino que nós temos que fazer diariamente. E esse trabalho divino vai funcionar da seguinte maneira, que a vaca vermelha, ela representa o orgulho. O orgulho é uma coisa que pode te salvar a vida e pode destruir. Então a Torá, a própria Torá, ela pode se tornar o remédio para salvar a vida de alguém, ou ela pode se tornar o veneno para matar a pessoa. Quer dizer, se uma pessoa não estudou a Torá, pode ser que ele não se curou, mas ele também não morreu. Agora, esse que estudou a Torá tem duas possibilidades. Ou que ele ficou curado, ou morto. Quer dizer que a Torá, ou ela se tornou um remédio para ele, ou um veneno. Mas não morto fisiologicamente, sim, espiritualmente. Ou morto espiritualmente. Por que isso? Porque o estudo da Torá traz prepotência para a pessoa, traz orgulho para a pessoa. E se a pessoa não sabe regular esse orgulho, se a pessoa não sabe como baixar essa gavá, baixar esse orgulho da maneira correta, a Torá, no lugar de se tornar um remédio para ele, ela se torna um veneno. Ela transforma ele numa idolatria, num lugar que não paira lá a revelação divina. Então esses 36 tzadikim, para que pairasse sobre eles a revelação divina, para que eles estivessem no critério que Hashem pode se revelar para eles na hora da necessidade, tipo assim, aconteceu a Geulah, então Hashem revela para eles que entramos na Geulah. Então eles não podem ter a prepotência. Se eles têm a prepotência, eles são idolatrias ambulantes. E para não ter a prepotência, aí vamos entrar na história do Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, ele diz que tem uma categoria, um tipo de tzadikim, que são chamados de Bnei Aliyah. Esse tzadik, ele pode ser um tzadik revelado, que o mundo inteiro viaja até ele, pede bênçãos para ele, e ele não sente que ele serve para alguma coisa, ele não sente nenhum orgulho disso. Absolutamente nada. Ele não, de verdade não sente nenhum orgulho. Esse é um na geração, o Rebbe de Lubavitch. Na geração do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele falou, tem um na geração. Ele falou, se tiverem dois, sou eu, meu filho. Se tiver um, sou eu. Assim disse o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então essa categoria de tzadikim, que são chamados de Bnei Aliyah, ele é um só. Ele pode se expor a coisas que trazem o orgulho, e ele não vai ficar orgulhoso, não vai ficar prepotente, não vai ficar um nojo, vamos dizer assim. A pessoa prepotente é um nojo. Ou seja, assim, tem gente que imagina, Deus me livre, nós vemos na Torá histórias assim, gente que estudou muito a Torá, o Korah, tem uma parashá, o Korah, ele estudou muito a Torá, e toda aquela Torá fez com que ele se sentisse muito importante, e depois ele lutou contra Moshe Rabbeinu. Queria o lugar, né? Queria o lugar dele, queria que achou um absurdo a revelação vir para Moshe e não vir para ele. Exatamente. Então, essa prepotência, agora diz o Baal Shem Tov, o orgulho é uma coisa necessária. Porque a pessoa que não tem orgulho, ele não sai de casa e não atravessa a rua. Você vai ficar com medo, vai ter uma síndrome de pânico. Você vai achar que se você for... Você é tão inútil, mas tão inútil que se você for atravessar a rua, você vai ser atropelado. Ou seja, um pouquinho de orgulho a gente precisa, porque senão a gente não dá um passo à frente. É o caminho do meio, né? É o equilíbrio. Vamos chegar lá. Então, o que acontece? Para dar um passo à frente, a pessoa tem que ter orgulho, senão ele não sai do lugar. Então, uma criança nasceu numa família que estão rezando na igreja, estão comendo porco, estão... de sábado eles vão trabalhar e de repente a criança, ele descobre a Torá, ele descobre Hashem, ele descobre que o judaísmo é a religião verdadeira, e agora ele está na encruzilhada, vamos dizer assim. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai falar para os pais que ele não vai mais rezar na igreja, ele não vai mais comer uma comida proibida, ele não vai mais trabalhar de sábado, e
para isso ele precisa um pouquinho de orgulho. Ele precisa sentir que ele teve a honra de descobrir a verdade. E os pais deles, coitados, não estão no nível espiritual que ele está. Ele tem que se sentir, ele tem que sentir que ele está num nível espiritual acima do nível dos pais. Os pais não tiveram a oportunidade que ele teve, não tiveram o mérito que ele teve. Ele teve a oportunidade que os pais não tiveram. Então ele tem que sentir que ele está... E chegar para os pais e falar, olha, não vou mais rezar para a estátua. Ou seja, eles vão falar, olha que prepotência, seu pai e sua mãe estão te falando para rezar na igreja, o que você se acha que você é? Nessa hora ele tem que se achar. Ele tem que achar que ele é o dono do mundo. Ele vai falar, eu não vou rezar na igreja. Ele tem que sentir que ele é grande. Porque senão ele não sai do lugar. Senão ele vai ser... O medo paralisa, né? Sim, exatamente. Ou seja, assim, no Egito, o faraó pediu para o povo de Israel construir 2 cidades que se chamavam Pitom e Ramsés, com tijolos que eram barro misturado com grama, e essas cidades foram construídas no pântano, quer dizer, não são as pirâmides que tem lá, que aquilo era feito de pedra, e essas cidades não chegaram até nós, porque na própria época que elas estavam sendo construídas em cima de um pântano, e os engenheiros egípcios já sabiam que na hora que ela chegava numa certa altura, aquela muralha chegava numa certa altura, a muralha afundava. Então, porque os egípcios pediram para os judeus construírem essas cidades, se afinal das contas as cidades iam afundando no pântano, a pessoa afinal das contas trabalhava duro e não dava em nada, porque eles queriam criar uma pessoa que não tem o mínimo orgulho. Então eles queriam que a gente perdesse todo o nosso orgulho, ou seja, tudo que a gente fez afundou. Eles queriam que nós sentíssemos que realmente nós não somos capazes de fazer absolutamente nada, e dessa maneira nos escravizar até a alma. Quer dizer, que tirar de nós toda e qualquer identidade própria que nós tivéssemos. Esse era o método deles, ou seja, para você não se sentir, não se sinta mais, você é de verdade um nada. Então, isso é a Sitra Acharat. Os alunos do Bilam, diz o Baal Shem Tov, ele fala, quem sou eu para fazer uma mitzvah? Quem sou eu para rezar? Uma pessoa até essa semana me fez essa pergunta, né? Será que eu posso rezar? Olha, Hashem é tão grande, quem sou eu para rezar? Então, essa é uma pessoa... Deve. Então, não rezando, aí sim se torna prepotente. Porque... Tá vendo? Aí diz o Baal Shem Tov, os alunos do Bilam, eles são essa categoria de pessoas. Quando tem a coisa boa para fazer a coisa, quando tem um assunto de mitzvah, ele fala, quem sou eu para fazer uma mitzvah? Os alunos do Moshe Rabbeinu, diz o Baal Shem Tov, eles falam, quem sou eu para não fazer a mitzvah? Quem eu acho que eu sou? Deus falou para fazer, quem eu acho que eu sou, que eu não vou fazer? Então, essa prepotência, diz o Baal Shem Tov, ela é extremamente importante, quer dizer, a pessoa tem que se sentir que ele é o dono do mundo, ele vai cumprir o mandamento divino, ele não vai fazer idolatria, ele não vai fazer a coisa errada. E todo mundo vai falar para ele, quem você acha que você é? Eu sou o dono do mundo, eu sou a pessoa mais importante que tem nesse mundo, eu descobri Hashem, Abraham Avinu, ele estava de um lado do mundo inteiro do outro lado. Sim. E ele era o mais humilde de todas as pessoas. Ele falou, olha, eu sou pó e cinzas. E ele estava de um lado e o mundo inteiro do outro. Então, quer dizer, na hora de cumprir o mandamento divino, ele tinha que ter o cúmulo da prepotência, quer dizer, uma prepotência assim, fora do comum. Mas depois que ele cumpriu o mandamento divino, tinha que baixar a bola. Ele tinha que sentir, olha, quem sou eu para não cumprir o mandamento divino? Mais que a minha obrigação. Exatamente, quer dizer, Deus pediu, quem sou eu para não fazer? O que eu acho que eu sou? Deus pediu para fazer, eu fiz.
Então, essa prepotência, ela tem que ser controlada. Ou seja, manter no equilíbrio. Exatamente, está escrito no versículo da parada do mal, o versículo da vaca vermelha, Hukai melefanai vem lecha reshut learer acharei. Ela é uma huká, ela é uma determinação, ela é uma lei, mas um mandamento nessa categoria de decreto divino, é um decreto na minha frente, e você não tem permissão para pensar atrás dela. Então, como é interpretado esse versículo, antes de você cumprir o mandamento divino, aí você tem que falar, quer dizer, olha, Deus mandou, você tem que fazer. Quem é você para não fazer? Sem discutir, né? Sem discutir. Depois que você cumpriu, aí você começa a pensar, olha como eu sou grande, olha tudo que eu fiz, olha toda a Torá que eu estudei. Não, depois que você cumpriu o mandamento divino, aí você já não tem mais permissão de pensar nele. Esquece que você fez. E o problema com a Torá, com o estudo da Torá, é que na hora que você estuda, você se esforça, você fala, Deus mandou, vou fazer. Eu queria estar vendo um vídeo muito engraçado. Eu queria estar vendo um noticiário, vai saber o que está acontecendo em Israel, e o general vai precisar se consultar comigo para saber se ele transfere o exército para Han Yunis ou para, não sei, para Asa ou para Ramallah, e vai saber, então eu tenho que estar por dentro para... Se o general de Israel me ligar e perguntar para onde ele manda exército, eu tenho que estar sabendo de todos os detalhes, não posso perder um dia. O que o exército israelense fez hoje de manhã, hoje de tarde, hoje de noite, não posso perder um dia. E vai saber, ainda deve estar tendo uma guerra na Ucrânia, né? Não sei se ainda tem, não tem, que depois que começou a guerra em Israel, os russos e ucranianos ficam assistindo a nossa guerra lá, eles não têm mais tempo de lutar. Inclusive a gente é criticado, né, Abba, porque a gente não dá muita bola para isso. Não é que a gente não dá bola, Deus me livre. A nosso papel é rezar. Sim, o nosso papel é rezar. A gente não é militar, a gente não pega numa arma. Então a gente pega na Torá, a gente está rezando, a gente está dando aula, a gente está conversando com pessoas, mostrando a Kadosh Baruch para as pessoas. É isso que a gente está fazendo, aula de Tânia, aula de tudo, estudando. Aleph Beit, é mais importante que você está rodando um videozinho lá para saber o que aconteceu em Israel. O nosso papel é rezar. Então, assim, a gente não é que a gente é indiferente, eu e o Rabino ou o Ilela. A gente só está rezando, né? É o que cabe a gente fazer. Exatamente. Aí o que acontece na prática, assim, que a pessoa ele está atrapalhado com vários assuntos e não tem tempo de estudar a Torá. Então, ele chega falando, agora acabou. Se eu assistir o noticiário e não assistir, não vou estar ajudando em nada. Agora, se eu vou estudar a Torá, aquele terrorista que vai dar um tiro num soldado israelense que ele mirou certinho, ele vai errar por 1 milímetro. Hashem vai fazer um milagre, ele vai errar por 1 milímetro por causa da Torá, no mérito da Torá que você está estudando aqui no Brasil. E lá, aquele soldado ficou vivo no mérito da Torá que você está estudando aqui. Então, você se esforça de acordo com o que a Torá determina o que é um esforço, e não de acordo com o que você acha que é um esforço. Você se esforça, você estuda a Torá, e você aprende muito. Como que é na carta do Rebbe? Do esforço? Se esforçar de acordo com o que a Torá determina que é um esforço, e não de acordo com o que você acha que é o que você pensa que é esforço. Então você se esforçou, estudou Torá, você cresceu na Torá. Agora que você já estudou Torá, quer dizer, antes de estudar você não tinha esse problema. Mas agora que você já estudou a Torá pode ser um remédio para você, pode ser um veneno. Como ela pode ser um veneno, você vai falar, olha, eu sei muita Torá e ele não sabe nada. Então eu sou importante, ele não é importante. Eu sou grande, ele é pequeno. Eu sei, ele não sabe. Na hora que a pessoa começa a se sentir, aí a Torá virou para ele um veneno. Então ele tem essa Torá e ela vai causar a desgraça dele. Ele vai para o Gehenna por causa dela. Deus me livre. Então os grandes tzadikim... Então o Gehenna não vai estar cheio, hein? Oi,
Então os grandes tzadikim, o que eles faziam? As pessoas começavam a fazer muitas perguntas para eles e todo mundo elogiava e falava, olha, você é um grande rabino, você sabe muita coisa. E tinha um ou outro, tipo a Rabbi de Hannibal, que a mulher era muito, muito ruim. Então, ele já não tinha orgulho por causa disso. Tipo, ele já chegava em casa, já o orgulho desapareceu. Ele podia estar estudando a Torá o dia inteiro, ele chegava em casa já... mas a maioria das pessoas não tinha um problema pessoal. Então, o que eles faziam? Eles viajavam de cidade para cidade, eles colocavam roupas de pessoas normais, tiravam as 8 roupas de rabino que eles tinham. O Kohen Gadol tinha 8 roupas, né? Por isso que eu falo assim de brincadeira. Mas tirava as roupas de rabino, colocavam, o Baal Shem Tov colocava o paletó curto, que naquela época o rabino ia de paletó comprido, então a pessoa comum ia de paletó curto. E chegavam numa cidade que ninguém conhecia ele, iam fazer um trabalho humilde, e dessa maneira, assim, que eles perdiam toda aquilo que massageava o ego deles, dessa maneira eles baixavam a prepotência. Eles chamavam isso de Laroch Galut. Laroch Galut, quer dizer, ele fazia para si próprio um exílio, ele se autoexilava. Na hora que ele já chegou à conclusão que ele já não estava se sentindo, aí ele voltava para a cidade dele, todo mundo recebia ele com muitas honrarias, e de novo faziam muitas perguntas, ele ia respondendo as perguntas, e ele cada vez se sentia um pouco mais importante, e até a hora que ele se sentia muito importante de novo, ele viajava de novo, ele ia para um lugar de novo onde ninguém conhecia ele, passava algum tempo até baixar o orgulho. Muitos tzadikim na Europa faziam isso. E o Baal Shem Tov, ele revelou para a gente esse assunto dos tzadikim na história. Tzadikim ocultos. O que são esses tzadikim ocultos? Que eles não têm necessidade de baixar a prepotência, porque eles não têm nada que dê para eles essa prepotência. Ou seja, para ele ter a prepotência, o fato dele estudar a Torá, ele está estudando a Torá, ele aprendeu bastante. Ele, por si só, ele pode falar, olha, não fez nada mais que obrigação. Hashem pediu para mim estudar a Torá, eu estudei. Está escrito, Ve'agita bo'emam v'layla, você vai estudar a Torá dia e noite. Então eu estudei dia e noite. Dia e noite é pelo menos 1 hora de dia, 1 hora de noite. Eu estudei mais de 1 hora do que 1 hora de dia, mais do que 1 hora de noite. E não fez nada mais que obrigação, então ele por si só, ele não se considera tudo aquilo. Aonde começa o problema? Na hora que a pessoa se expõe. Na hora que ele vai para Shivá e ele estuda e todo mundo começa a olhar de baixo para cima e falar, uau, ele está na Shivá, ele sabe muito, ele está estudando bastante, ele já fala hebraico, ele já vai de equipa preta, ele já cortou o cabelo bem curtinho e está de paletó e aí ele começa a se sentir que realmente ele é a última pipoca do pacote. Tipo, eu não sei como falar. O último biscoito do pacote. O último biscoito do pacote. E realmente ele é tudo quebrado, né? Geralmente, tudo quebradinho. O último biscoito do pacote. E não tem como ele não sentir, porque ele está na Shivá, ele está estudando Torá, e a pessoa aqui no Brasil está fazendo uma pergunta para ele pelo WhatsApp, ele está se sentindo. Então, esse problema é um problema sério. Todo mundo fala para ele, você é um tzadik, e ele acredita, ele fala assim, estão falando, as pessoas sabem o que eles... Não pode ser que alguém errou, ainda pessoas que estudam Torá estão me chamando de tzadik. Não pode ser que eles estão errados. Uma pessoa simples vai me chamar de tzadik, ele não sabe, mas uma pessoa estudiosa da Torá, que ele me chama de tzadik, então quer dizer que eu sou um tzadik de verdade. E aí começa a subir a gordura espiritual. E aí ele já sai dos critérios que Deus pode se revelar para ele, porque está escrito em relação ao prepotente, Enani Beu Yeholim Lador.
não tem como eu e ele vivemos juntos. Quer dizer, não tem como parar sobre ele a presença divina. E a pessoa que faz coisa errada, e ele tá sentindo o arrependimento por ter feito a coisa errada, o remorso por ter feito a coisa errada, está escrito que Deus vive com eles dentro da impureza deles. Quer dizer, a pessoa que, mesmo que a pessoa não é um tzadik, mas ele não é um prepotente, a revelação divina pode parar sobre ele. Agora, esse que é prepotente, ele não tem nenhum sikui, como se fala, nenhuma possibilidade de a revelação divina pairar sobre ele. Então ele está no critério que nossos sábios dizem que fazem para ele uma pergunta lá de cima: Ma larashá lesaper hukai? Por que essa pessoa ruim está contando para todo mundo sobre os meus mandamentos? O que ele tem a ver? Então a prepotência tinha, quando era pequenininho, tinha o Superman. O Superman tinha a Kryptonita, que podia matar ele. Então, nenhuma coisa podia matar ele. Você dava um tiro nele, ele não morria. Passava em cima dele com o trator, ele não morria. Tinha a Kryptonita, que a única coisa que matava ele. Então, o orgulho, a prepotência, é a única coisa que pode destruir um tzadik. O tzadik, na hora que ele se sente, na hora que ele fala: ai, eu sou um tzadik, ai, eu sou o grande, isso destrói ele. Ele já deixa de ser tzadik, ele já deixa de ser... Essa é a criptonita do tzadik. O que acontece na prática? Imagina, você é uma pessoa que fala português, certo? Você chega em outro país, pergunta para você fala português? Você fala, claro, falo português. Você está cheia de orgulho? Você não está cheia de orgulho. Você fala português porque essa é a sua língua, você nasceu aqui, você aprendeu a falar português. Então, se a pessoa estuda a Torá dessa maneira, você sabe o Shulchan Aruch? Sei o Shulchan Aruch, por quê? Eu estava na Yeshiva, precisei estudar, estudei. Aí eu fui para o Koilel, eu estava precisando de dinheiro. E no Koilel eles pagaram para estudar lá de tarde. Então, de manhã, ensinava na escola, de tarde, estudava no Koilel. Aprendi. Quer dizer, você aprendeu português? Aprendi, porque na rua falavam português, em casa falavam português, aprendi. Quer dizer, você não está cheia de prepotência, que eu sei português, eu falo português, para você isso é uma coisa normal. Então, se você estuda a Torá dessa maneira, você fala, então, estou estudando a Torá, Baruch Hashem, Hashem falou para estudar a Torá, a cobra falou para não estudar, eu estou ouvindo a Deus, não estou ouvindo a cobra, eu estou fazendo o que Deus pediu para mim fazer. Aí você não tem orgulho disso. E quando as pessoas já começam a te ligar e já te falam 10 adjetivos antes de começar a conversar com você, elas não ligam e falam: Abraham, como é que tu está? Ai, o senhor Rabino, vossa senhoria e vossa santidade, vossa isso, vossa aquilo, vossa erais, estarais. Aí eu falo: olha, eu já estou com quase 70 anos, já estou de barba branca, me chama de você fica o senhor, eu me sinto já com 80, 90. Não, mas eu não posso faltar com respeito, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí começa toda essa... Aí a pessoa te liga, já fala 10 adjetivos antes de falar seu nome, né? Te coloca 10 títulos antes de falar seu nome. Aí perde o tempo. E fala: olha, graças a Deus que eu te encontrei, graças a Deus que eu estou conversando com você, você não sabe, se não fosse você... E aí ela pergunta: olha, pode comer tartaruga? E você fala: não, não pode, na Torá está escrito que não pode comer tartaruga. Não fosse você, eu não saberia. E olha, agora você me salvou minha alma, eu te agradeço agora a vida inteira. E mais 10 adjetivos de despedida, quer dizer, 10 adjetivos, 10 títulos antes de falar seu nome. Depois faz uma pergunta que para você é uma coisa simples. Depois mais 10 títulos depois que falou seu nome.
E depois que a pessoa desligou o telefone, aí você se sente, se fala, eu sou a pessoa que sabe que é proibido comer tartaruga. Olha como você é importante. Você sente toda aquela... Ai, como se fala, tem um filme do Harry Potter. Você sente lá toda aquela magia, toda aquela olha, eu sei que é proibido comer tartaruga, olha como isso é importante. A pessoa ligou para mim para perguntar, e eu respondi, eu sabia, e ela não sabia. Então imagina, não importa se essa parte da Torá é a mais fácil ou se é a parte mais difícil, você estudou, você sabe. Da mesma maneira que você cresceu no Brasil, você fala português, quer dizer, o que você tem que ter orgulho disso que você sabe? Ainda mais que a Torá, né? Porque a Torá a gente nunca vai saber ela. Mas e se você coisa souber? Para estudar, tanta coisa, né? Mas e se você souber tanta coisa? Se você souber toda a Torá? Você sabe que é proibido comer lagartixa? Sim. Aí e a coisa é difícil, você sabe também. Não é? Ou seja, para você, se você estudou muito a Torá, aí você sabe muitas coisas que são permitidas, muitas coisas que são permitidas, e você sabe aonde aplicar cada coisa. Você não tem que sentir, eu sei quantas palavras tem na língua portuguesa. Mas é que a pessoa humilde, quando ela aprende, ela quer passar. Sim. A pessoa humilde, quando ela aprende Torá, que ela aprende um preceito da Torá, um mandamento, quando ela faz com carinho aquilo, ela quer passar para os outros. Isso é normal do ser humano querer passar. Mas existe também o outro lado, né? Que daí quando ela sabe já não quer mais passar de uma forma humilde, né? Já quer passar... Ela quer massagear o ego. Agora, quantas palavras tem na língua portuguesa? No dicionário de português. Tem mais de 5.000 palavras, né? Provavelmente. Até mais de 10.000. E você sabe todas essas palavras. Você não sai aí na rua toda cheia de orgulho com o nariz para cima... E você olha para o gato que está atravessando a rua e você fala, esse gato não fala uma palavra em português. E aí atravessa com um cachorro, você fala, esse cachorro não sabe uma palavra em português. E você sente que você sabe. Não, para você é uma coisa normal. Normal. Que você estudou 20 mil Alguém palavras. passa na rua, pode ser qualquer um, responde, normal. É uma coisa normal. Então assim, o estudo da Torá tem que ser para você assim. Por mais que você estude, tem que ser para você uma coisa normal. Qualquer pessoa que te liga para fazer uma pergunta, tem que ser para você uma coisa normal. Como se a pessoa tivesse te ligado e perguntado, olha... Receita de sabão. Receita de sabão. Aí receita de sabão já é uma coisa difícil. Hoje em dia já é uma coisa difícil. Mas, mesmo assim... Mas é tão útil pra gente, né? Tá vendo. Então, o que acontece é que não é todo mundo... que tem essa capacidade. Tem pessoas que, na hora que elas estudam alguma coisa, e elas estão numa posição importante, elas estão num lugar importante, você liga para ela, ela não te atende. Aí ela vai te mandar um recado que... não vou entrar assim em detalhes, né? Porque se alguém está no meio da aula, tá bom, está dando uma aula, não vai poder atender no meio da aula. Mas eu digo assim, ela te coloca numa situação que você fica com vergonha de fazer a pergunta. Então, de tanto que ela se sente, você imagina, ele sabe tudo, de tudo, não tem uma coisa no mundo que ele não sabe, mas do jeito que ele me olha, ele está vendo ele não está vendo um ser humano, ele está vendo uma coisa que não é um ser humano. Eu já vi o senhor falando que não sabia. Aí o senhor falou assim, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Já vi quantas vezes o senhor falando isso? Sim. Né? Então, assim, Sim. olha o quanto o senhor estudou e ainda o senhor tem a humildade de falar assim, eu não sei. Eu acho muito importante as pessoas saberem falar, eu não sei. Mas eu vou perguntar, eu vou tentar saber para você, ou né, eu vou perguntar para o rabino, ou vou fazer alguma coisa para tentar ajudar. Agora, hoje em dia está muito difícil as pessoas admitirem isso. Eu não sei, mas eu vou correr atrás. Porque parece que falar não sei é você assinar um atestado de burro hoje. Mas entre nós, né, todo assunto do Tzadik Nestar é assim, que ele quer se garantir, ele não quer se colocar nesse teste. A pessoa, ele não sabe se ele vai passar no teste ou não. Se ele revelar para todo mundo quanto que ele sabe, a grandeza dele, e ele vai receber muito
muitas honrarias de todo mundo. Méritos e tal. Então, ele não sabe se ele vai ter a capacidade de continuar sendo a pessoa simples que ele era antes. Ele não sabe se ele vai passar por esse teste. Então ele não quer se arriscar. Aí o que ele faz? Ele vai trabalhar de sapateiro. E ele é uma pessoa que sabe toda a Torá. E ninguém sabe que ele sabe toda a Torá. E ele está lá, o trabalho divino dele é 24 horas por dia. Mas ninguém sabe. Fala, é uma pessoa simples, ele é um sapateiro. Então, ele vende sapatos, hoje em dia já não um sapateiro, ele vende sapatos pelo Mercado Pago, Mercado Livre. Esse é o sapateiro de hoje, né? Quer dizer, o sapato já virou uma coisa descartável. Então ele vende sapatos no Mercado Livre. Então ninguém suspeita que ele é um tzadik. Vamos falar, uma pessoa simples, né? Ele está vendendo sapato o dia inteiro. Então o tzadik nestar é essa pessoa que ele sabe muita coisa, ele está dentro dos critérios que Hashem poderia se revelar para ele caso começasse a Geulah, e ele não quer perder esse nível. E ele sabe que a única coisa que pode destruir a vida dele é o orgulho, a vida espiritual dele. E ele não quer, então ele não quer arriscar. Não quer colocar em risco isso. Não quer colocar em risco isso. Então sempre perguntam para ele alguma coisa, ele fala, eu sou uma pessoa simples, eu não sei nada. Vai perguntar para alguém que sabe. Ele não quer colocar em risco a humildade dele. Tipo, ele não quer se tornar um nojo. Ele não quer se tornar um prepotente. Ele não quer Mas se daí tornar... ele sabe que ele é um tzadik oculto? Então, você sabe que você fala português ou você não sabe? Eu Você sei, tá falando, eu sei, eu você, falo sabe, português. você não está falando comigo em chinês. Não. Você está consciente de que você está falando comigo em português. Como você sabe? Porque você estudou, você sabe? Então ele também sabe que não precisa de... Ele estudou, ele sabe que ele está dentro dos critérios. Mas é como o senhor falou, ele tanto sabe que não põe em risco isso, né? Ele não põe em risco. Ele não põe em risco, Porque, ele não se divulga. Isso, o que o Hilal falou até é importante. O motivo que ele não quer pôr em risco é porque ele sabe que ele tem isso. Porque se ele não soubesse, ele poderia se arriscar por não saber. Ele é bobinho, ele não sabe que ele é um tzadik. Ele vai se colocar numa situação que ele pode se encher de orgulho e deixar de ser um tzadik. Então, na hora que ele ficou prepotente, ele já não é mais tzadik. Imagina se as pessoas souberem que ele é um tzadik oculto aí, que vão ficar atrás dele, né? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Assim, tem histórias, assim. Tem uma história com o Alter Rebbe. O Alter Rebbe, ele escreveu Tânia, tudo manuscrito. E tinha um Hassid do Alter Rebbe que ele falava muitas línguas, ele era um comerciante internacional. E ele ia para a Alemanha, e para um judeu religioso ir para um teatro não é um ambiente para um judeu religioso. Teatro, estão sentadas pessoas lá de todos os tipos, vai ter lá mulher cantando e rindo de coisas fúteis, né? Rindo de piadas. Então não é um ambiente que um judeu religioso iria. Então seria uma coisa óbvia que um Rebbe não iria mandar um Hassid para um teatro. Uma coisa óbvia. Mas esse Rebbe Meislich, ele veio se despedir do Rebbe, que ele ia fazer um negócio na Alemanha, e o Rebbe falou para o Rebbe, eu quero te comprar um presente. Não era chaveirinho. Mas ele falou para o Rebbe, quero te comprar um presente, me fala o que você quer, eu te compro. Aí o Rebbe falou para ele, você quer me dar um presente de verdade? Então, quando você estiver em Berlim, vai para o teatro. Vai assistir o teatro. Vai para o teatro. E ele não entendeu, mas ele foi lá, fez os negócios. Mas aí o Rebbe deu para ele o manuscrito do Tânia, para ele colocar na mochila dele, e falou para ele, aonde você estiver, você leva isso com você. Era o manuscrito do Tânia inteiro, 53 capítulos.
E você já está no 43, né? Eu vou passar para 44 agora. Nas aulas no nosso podcast. Não perca o nosso podcast, nossas aulas de Tânia com a Morarífica, capítulo 41. Eu não sei pronunciar muito bem o hebraico, eu estou aprendendo, mas aí os próximos vão ficar bom. Agora, mas eu estou fazendo o meu melhor ali. Mas tem hora que eu me atrapalho um pouquinho, mas o Abba me ajuda, daí eu vou indo, tá bom? Mas não vou deixar de gravar não por causa disso, porque é errando que a gente aprende, né? Mas tá ficando muito boas aulas. Quem gosta do Tânia, quem tem prazer em saber, né? Assim como eu e o Rabino temos, o Eilel, aí é só ir lá e ouvir as aulas. Parabéns, parabéns. Então, quando chegar no capítulo 53, já terminou? Já terminou. Aí tem os bônus, que é do primeiro livro. Aí tem os bônus, que é o Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh, Hanoch Lana'ah. De qualquer maneira, ele deu pro Rav Meislish os 53 capítulos manuscritos do Tânia e falou para ele: você quer me dar um presente? Vai para o teatro, mas onde você for, leva esse manuscrito com você. E o Hassid foi para a Alemanha, fez o negócio, ganhou dinheiro. Antes de voltar, ele tinha prometido para o Rebbe que ele iria para o teatro. Então ele foi para o teatro de Berlim. Na hora que ele sentou lá, estava tão entediante. Ele já adormeceu, ele tinha trabalhado o dia inteiro, ele chega lá, todo aquele tédio, todas aquelas músicas europeias tristes, e ele adormeceu na hora. Adormeceu profundamente. No meio da noite, já não tinha mais ninguém no teatro. Alguém acorda ele e dá para ele o manuscrito do Tânia, dá na mão dele. Ele fala: uau, isso estava na minha mochila, agora está na mão. Aí ele pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou o guarda do teatro. Aí ele fala: você fala pro Rebbe que ele pode já mandar para editar, mandar para a gráfica esse livro. Está 100%. Fala para ele: está 100%, ele pode mandar para a gráfica, está tudo certinho. Aí ele perguntou: então, o que eu falo? Qual que é o seu nome? Ele falou: fala para ele que é o guarda do teatro. Até ele não falou nem o nome dele. Nem o nome dele. Tinha uma vez, então esse era o Tzadik Nestar, né? Que ele era um gaon, assim, a pessoa sabia tudo a Torá, assim, ida e volta 500 vezes. Mas ele trabalhava como guarda noturno no teatro. E imagina que ele estudava lá a noite inteira, tudo, não vai entrar em detalhe o que ele fazia lá, mas ninguém sabia, todo mundo achava que ele era o guarda do teatro, que ele era o guarda do teatro. Eu tinha uma história com o Rebbe, eu me lembro lá quando eu estava em Eretz Yisrael, morei em Israel 24 anos, e uma vez aconteceu que uma mulher, ela muitos anos ela não tinha filhos, ela estava no desespero. Ela viajou para o Rebbe de Lubavitch. Uma história que eu vi, quando aconteceu, eu vi na Yeshiva. Ela viajou para o Rebbe, ela pediu uma brachá para o Rebbe para ter filhos. E o Rebbe falou: olha, seu caso assim, você vai precisar receber uma brachá do Tzadik Nestar. Quem é o Tzadik Nestar? Se ele é um Tzadik Nestar, você não sabe quem ele é. Se você descobre quem ele é, ele já não é mais Nestar. O Rebbe falou para ela ir numa cidade pobre, numa fábrica onde trabalhavam pessoas muito simples, e na hora que deu o sinal que terminou o trabalho, aí todos os operários começam a sair. Aí o Rebbe fala: você conta 13 operários, o 13º você vai atrás dele, pega uma brachá com ele. E ela foi atrás dele, foi lá na fábrica, tocou o sinal da fábrica, os operários saíram, ela foi contando, chegou, foi atrás daquele operário, subiu até o apartamento dele, bateu na porta e ele abriu, uma pessoa normal. Ela falou: o Rebbe de Lubavitch pediu para você me dar uma brachá para ter filhos. Aí ele falou: até aqui ele me encontrou. Aí ele entrou na casa dele e pegou açúcar em cubos e deu para ela, falou para ela levar isso com ela, falou: uma para cá comer, ela vai ter filhos. E aí depois ela engravidou. Aí ela contou para uma amiga, falou: olha,
fui lá, né, naquele apartamento, naquele... Já não estava mais já lá. não estava mais lá. A amiga chegou lá, falaram, olha, ele já mudou. Naquele dia que ela esteve lá, tipo, a amiga chegou 3 meses depois, falaram para ela... Tem os agentes da CIA, tem os agentes de Hashem, né? Que ficam... 3 meses antes... Os homens de preto. Os homens de preto. E esse que é o assunto, quer dizer, a pessoa, ele é um tzadik, ele está nos critérios que a gente pode se revelar para ele, ele não quer arriscar de perder a única coisa que ele tem na vida, que é o fato de ele ser um tzadik. Ele sabe que ele é um tzadik, por isso que ele não quer arriscar. E uma pessoa nesse nível sair dos critérios de Hashem, aí fica uma coisa... Aí é assim, Deus me livre, é um trauma. Mas, então, às vezes, a gente vê pessoas que eles se sentem, eles sabem um pouquinho, sabe, uma culpatz da cá, uma pushka, você coloca uma moeda, dá uma chacoalhada, culpatz da cá, e Lel, pega pra gente uma culpatz da cá e uma moeda, por favor. Acho que até tem. Tem uma moeda do lado, né? Fazer uma experiência para vocês, imagina. Não, aí tem, pode trazer, tem uma aí dentro. Tem uma dentro. Tem. Aqui tem uma moeda, né? Aí, olha o barulho que faz. Agora enche ela. Agora enche ela até em cima. Não vai fazer barulho. Você pode chacoalhar depois quanto você quiser, não vai fazer barulho. Então o que acontece? Às vezes a pessoa aprende um pouquinho de Torá e ele já começa a se exibir. Bana Shalom falou, o último biscoito do pacote. E se exibe, todo mundo acha que ele é rabino-chefe de não sei das quantas. É porque estudou alguma coisinha. Então imagina, já começou assim. Imagina daqui a 1 ano, imagina daqui a 2 anos, imagina daqui a 3 anos. Aí nesse caso pode ser a destruição dele. Então o que acontece é que a prepotência, ela é a Sitra Achara. Está escrito que Moshe Rabbeinu, ele era o mais humilde de todos os homens. E Hashem, Deus, é mais humilde do que Moshe Rabbeinu. Mas agora estou vendo que a moldura de girassóis, nosso símbolo. Nosso símbolo. Agora só presta atenção, homem vem da moldura. Que eu fiz por causa da mãezinha do Fernando, então eu coloquei flores e coloquei umas nuvenzinhas aí, umas bolinhas para ficar bem delicadinho. Para dona Nair, que inclusive minha mãe também chama-se Nair. Oba. Então, sobre o Tzadik Nestar, novamente, quando você fala sobre Deus, tem uma história do Onkelos, que o Onkelos, ele era o sobrinho do Titus, que foi o imperador romano que destruiu o Beit HaMikdash, quer dizer, foi o Hitler da época dele. E esse Onkelos, ele era filho da irmã do Titus, e ele se converteu ao judaísmo. E o Adrianus Caesar ficou morrendo de vergonha, o imperador de Roma ficou morrendo de vergonha. Como pode ser o sobrinho do Tito se converte ao judaísmo? Mandou uma tropa de elite para trazer o Onkelos de volta. E na hora que chega lá essa tropa de elite, o Onkelos, ele pergunta para eles, ele fala, olha, um soldado raso e um capitão, quem vai iluminando na frente de quem? Quem vai com a tocha na frente de quem num caminho escuro? Fala, o soldado raso, ele vai na frente do capitão. E o capitão e o general. Mas ele foi falando vários níveis assim do exército romano. Quem vai com a tocha na frente de quem? O general, desculpa, o capitão vai com a tocha na frente do general. E o general e o rei, o imperador. O general vai com a tocha na frente do imperador. E aí ele falou, e sabe o que é a diferença entre o Deus da mitologia, né? O Deus da prepotência, o Deus que ele é rancoroso, ele é prepotente, ele está sempre tentando descobrir se você fez alguma coisa errada para se dar um castigo muito severo. Que era o modelo de Deus que eles tinham na Europa, né, que permaneceu depois que a mitologia virou cristianismo, permaneceu o mesmo modelo, Deus prepotente. E o Onkelos falou, olha, Hashem, Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus do mundo inteiro,
quando ele tirou o nosso povo do Egito, ele foi iluminando o caminho na frente do nosso povo. Olha a humildade divina. Todos eles se converteram ao judaísmo, esses soldados. Aí o Adrianos mandou mais uma... Tinha 3 vezes que ele mandou tropa de elite, mas na terceira vez ele falou, vocês não vão conversar com ele sobre nada. Na saída, ele beijou Mezuzá. Aí eles já ficaram curiosos, né? Aí ele falou, vocês sabem o que é isso? O imperador está dormindo, vocês estão em volta dele, protegendo ele do lado de fora. Vocês estão do lado de fora protegendo ele. A gente está dormindo, Hashem, Deus, ele está do lado de fora nos protegendo. Olha a humildade divina. Então o que acontece? Que Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens. Deus é mais humilde do que Moshe. Então imagina que a prepotência é o contrário de Deus. A prepotência é o contrário da Kedusha, ao contrário da santidade. Quanto mais prepotente a pessoa, ele se torna uma auto-idolatria. Ele vira uma Avodah Zarah, ele vira uma idolatria. Ele se endeusa, né? Se endeusa. Como o Paró, como a gente tem na nossa história várias pessoas que se endeusaram. O faraó, ele se compara ao crocodilo que está agachado dentro do rio. Ele diz, esse rio é meu e eu que me criei a mim próprio. E tem várias histórias assim. Então não importa se a pessoa é um judeu religioso. Se ele é um prepotente, ele é o contrário da santidade, o contrário da Kedushá, o contrário de tudo que está na Torá. De tudo que está na Torá. Ele é uma idolatria. Então, por causa disso, essas pessoas que existem também na nossa geração, que são 36 tzadikim ocultos, que eles existem em cada geração, também na nossa, que por causa disso, Hashem não destrói o mundo, e por causa disso, Hashem traz a Geulah. Porque para justificar de ter a Geulah, tem que ter pelo menos 36 tzadikim nestarim, 36 tzadikim ocultos, porque aí já justifica que... E esse número tem alguma coisa a ver, 36? Tem, mas a gente vai... 6 mais 3, 9. 18 é vida, né? 36. Quanto é 18 mais 18? Qual que é a letra do alfabeto? 36? 18 mais Rai. 18 mais 18, quanto dá? 36. 30, parabéns. 2 vezes vida, né? Vida em dobro. Vida em dobro. Eu contei nos dedos. Então, e para quem está chegando na nossa aula agora, que a gente já está, né? O que é uma mezuzá? E o Eliel mostra. Uma mezuzá, olha só que... Que a Shem fica do lado da fora da casa do judeu cuidando. Essa é a mezuzá. É uma mezuzá. Então, gente, porque muita gente chega agora no vídeo então, e está entrando na... mas aí nós vamos mandar agora... ao vivo? Não, então nós vamos mandar agora para cima, né? O vídeo e sim. Aí vocês assistem do começo até o final. Então, desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo, Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, Nachat Yehudi Amiti Mikol HaMishpacha. Hillel, fala umas palavrinhas então. A gente costumava brincar no college. Sim. Só existe uma pessoa mais humilde que Moshe. E acima dele não aceita outra pessoa. Então a gente começava a estudar a Alaká sobre humildade. Inclusive a história daquele jovem que ele precisava estudar sobre humildade. Essa tem que contar. Então, o que o Léo está dizendo, a gente chegava no Koilon, tinha uma pessoa que escreveu vários livros, grande rabino. Na hora que eu entrava, ele falava, Abraham, você é um tzadik. Aí eu falava para ele, enquanto você está me falando isso, não tem problema, você pode falar o que você quiser. Na hora que eu começar a pensar assim, eu vou ter que procurar um psiquiatra, vou ter que tomar remédio tarjeta preta. O psiquiatra custa R$400, o remédio tarjeta preta custa uma fortuna, vai me dar prejuízo. Então é melhor você continuar falando e eu não acreditar, porque se eu começar a acreditar, vai me dar prejuízo. Mas tem a história em Brisk,
tinha os litem na Lituânia, pessoas que estudavam muito Torá, e o Rabino Rosh Yeshiva, essa palavra Rosh Yeshiva, Rosh é cabeça da Yeshiva, quer dizer, o Rosh Yeshiva é o diretor da Yeshiva, falou para o menino: olha, você já está na idade de se casar. Eu tenho uma menina muito boa e eu vou te apresentar, mas ela é muito boa mesmo. E apresentou para o menino. Essa menina, os dois saíram juntos e conversaram. E ele conversou que ele estudava na Yeshiva e ela não estudava na Yeshiva. Então ela não sabia tudo o que ele sabia. Ela era uma mulher. E no final do passeio, ele falou para ela: você não chega aos meus pés. Ela foi para o Rabino chorando. Ela falou: Rabino, saí com ele, conversamos, mas eu não estudei na Yeshiva, ele estudou. Ele me contou que ele estudou e ele falou que eu não chego aos pés dele. O Rabino falou: dá um jeito nisso. Chamou o menino e falou: agora você vai estudar tudo que está escrito em todos os livros sagrados sobre a humildade, sobre a qualidade da humildade. E eu vou te fazer uma prova sobre isso. Se você não souber uma coisa, eu vou te perguntar todas essas matérias de todos os livros judaicos sobre humildade. Uma coisa que você não souber, oi, vai. O ano inteiro o menino estudou todas as matérias judaicas sobre humildade, depois fez a prova, tirou nota 100. Aí o Rosh Yeshiva falou para ele: agora ele vai ter que sair com essa menina de novo. Ela ainda não tinha encontrado ninguém, sorte dele, né? Então ela ainda estava à disposição. E os dois saíram de novo, foram passear juntos. Ele contou o que ele estava estudando, e ela não tinha estudado no Yeshiva, ela não tinha como saber tudo o que ele sabia. Chegaram de volta, e aí ela perguntou: o que você achou de mim? Ele falou: o ano passado, que nem humilde eu era, você já não chegava aos meus pés. E agora que sou? Esse ano que fora tudo que eu sei, eu também sou humilde. Quanto mais? Então, mandou a menina embora. Gente, Bruto, para nossa Becheva, desculpa, horário, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Kol Tov. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Tudo de bom. Bekal Tov.